Eu me lembro exatamente do som do mar naquela tarde. Era como se o mundo inteiro tivesse parado, e o vento que vinha do Atlântico me dissesse algo que eu ainda não entendia. Eu estava sentada sozinha na areia de Copacabana, os pés enterrados na areia quente, o coração completamente perdido. Meu nome é Amira Latif. Eu nasci no Egito, cresci dentro de uma família muçulmana, e eu jamais imaginei que um dia eu diria isso em voz alta. Eu era muçulmana. Até o dia em que um homem vestido de branco me chamou pelo meu nome, e a minha vida recomeçou. Eu sei o que você deve estar pensando. Um homem de branco? Sim e não. Eu não estava sonhando. Não era uma visão vaga. Ele falou comigo. Eu o vi. E o que ele disse naquele instante rasgou a escuridão que eu carregava dentro de mim desde menina. Mas antes de te contar o que ele disse, eu preciso que você entenda quem eu era antes daquele dia. Porque só assim você vai entender o peso de cada palavra que saiu da boca dele. Naquela época, eu estava de férias no Brasil com meus pais. Eles queriam descansar, e eu só queria fugir de mim mesma. Eu tinha 24 anos, mas sentia como se tivesse vivido 100. Por fora, eu parecia uma mulher segura, educada, sorridente. Por dentro, eu era uma prisão ambulante. Crescer no Egito foi como viver entre luz e sombra. A fé estava em tudo, nas ruas, nas orações, nas roupas, nas paredes da nossa casa. Mas para mim, Deus sempre pareceu distante. Eu o respeitava, temia, mas não o conhecia. Desde menina, eu via minha mãe, minhas tias, minhas primas, todas elas presas dentro de um silêncio que doía. Elas sorriam, mas não tinham voz. Amavam, mas não eram amadas. Obedeciam, mas não eram ouvidas. E o mais doloroso é que tudo isso era feito em nome de Deus. Quando eu era adolescente, me diziam que ser mulher era uma prova, que sofrer era nobre, que calar era virtude. Eu tentava acreditar, mas algo dentro de mim gritava que não podia ser assim, que Deus não podia ser tão frio, que Ele não podia ter nos criado só para obedecer sem ser vistas. O tempo passou, e eu aprendi a esconder esse grito. Estudei, viajei, fingi que estava bem. Mas a verdade é que eu vivia em um deserto por dentro. Quando cheguei ao Brasil, eu só queria respirar, ver o mar, sentir liberdade. Eu dizia para mim mesma, talvez longe de casa eu consiga encontrar quem eu sou. Mas o que encontrei foi o silêncio. Naquela tarde em Copacabana, eu estava cansada. Meus pais tinham ido ao hotel descansar, e eu fiquei ali, olhando o horizonte. O sol estava se pondo, e o céu inteiro parecia queimando em tons de ouro e vermelho. Foi nesse momento que eu ouvi alguém me chamar. Amira! Eu me virei. Não havia ninguém. Olhei em volta. Procurei com os olhos. A praia estava quase vazia. Pensei que fosse minha imaginação. Fechei os olhos. Então ouvi de novo, mais perto, mais nítido, Amira Latif. Quando abri os olhos, ele estava ali, um homem vestido completamente de branco, de pé, bem à minha frente. A luz do pôr do sol o envolvia como se o próprio céu o iluminasse. Ele me olhava com uma ternura que eu nunca tinha visto antes. Meu corpo inteiro congelou. Quem é você? Eu perguntei com a voz trêmula. Ele sorriu, um sorriso que não cabia em palavras. E então disse apenas, eu te conheço, Amira. Naquele instante, algo dentro de mim se quebrou. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas lágrimas começaram a cair. Eu não chorava por medo, nem por confusão. Era como se cada lágrima fosse um pedaço da dor que eu vinha carregando há anos, sendo lavado por algo invisível. Ele deu um passo à frente. Eu podia sentir o calor vindo dele, mas ao mesmo tempo uma paz que nunca havia experimentado. Então, com uma voz suave e firme, ele disse, você não é esquecida. Você não é invisível. Eu te vi desde o início. Eu tremi. Tentei falar algo, mas a voz não saía. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo. E antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, ele acrescentou, eu vim te libertar, Amira. E foi nesse momento que tudo mudou. Mas o que aconteceu depois é algo que até hoje me faz tremer quando lembro. Naquele instante, eu não conseguia me mover. Era como se o tempo tivesse parado ao redor de nós. O som do mar desapareceu, as vozes das pessoas sumiram.
e eu só conseguia ouvir o vento e o som do meu próprio coração batendo. O homem de branco me olhava com um amor tão profundo que me desarmava. Eu, que passei a vida inteira tentando ser forte, tentando não demonstrar fraqueza, me senti pequena, frágil e, ao mesmo tempo, acolhida. Por que você está dizendo isso para mim? Eu consegui perguntar, com a voz embargada. Ele deu um pequeno sorriso, quase triste. Porque você tem buscado liberdade em lugares onde ela nunca existiu. Essas palavras atravessaram meu peito como uma flecha. Eu senti um calor subindo do estômago ao coração, e minhas mãos começaram a tremer. Ele sabia de tudo. Das noites em que eu chorava escondida, do ódio que sentia por mim mesma por não conseguir ser a filha correta, da culpa por questionar tradições, por querer entender quem era Deus de verdade. Ele sabia. Eu fechei os olhos e respirei fundo. Quando os abri, ele ainda estava lá. Mas agora, o brilho ao redor dele era mais intenso. Era uma luz viva, que parecia respirar. Quem é você? Perguntei de novo, quase sussurrando. Ele me olhou nos olhos e respondeu com uma serenidade impossível de descrever. Eu sou. Aquelas duas palavras ecoaram dentro de mim como um trovão silencioso. Eu sou. Elas tinham um peso espiritual que eu não conseguia compreender, mas minha alma reconheceu. Eu não precisava que ele explicasse mais nada. De alguma forma, eu sabia quem estava diante de mim. De repente, minha mente foi inundada por lembranças. Vi o rosto da minha mãe, cansada e silenciosa. Vi as lágrimas da minha prima no dia do casamento forçado. Vi as orações repetidas, ditas mais por medo do que por fé. Vi a garotinha que eu fui, perguntando por que Deus não falava comigo. E então ouvi de novo, dentro de mim, a mesma voz suave. Eu sempre estive falando, Amira. Você só não conseguia ouvir. Naquele momento, o chão pareceu sumir sob meus pés. Eu caí de joelhos na areia e comecei a chorar como nunca chorei antes. Lágrimas quentes desciam pelo meu rosto enquanto eu repetia, sem entender muito bem o que dizia. Por quê? Por que comigo? Ele se aproximou e estendeu a mão. Quando seus dedos tocaram meu ombro, eu senti algo indescritível. Era como se toda dor, todo medo, toda vergonha estivessem sendo arrancados de dentro de mim. Era físico, real. Meu corpo inteiro formigava. Eu senti um calor no peito e uma luz que parecia vir de dentro, não de fora. Porque você é minha filha. Essas palavras me destruíram por dentro e me reconstruíram ao mesmo tempo. Eu, uma mulher que passou a vida acreditando que precisava merecer amor, ouvi do próprio Criador que já era amada. Eu chorei até o corpo doer, até sentir que não tinha mais nada para esconder. Quando olhei de novo, ele não estava mais lá. Só o mar, o pôr do sol e o barulho das ondas. Eu fiquei ali, ajoelhada, olhando para o horizonte e tentando entender o que havia acontecido. Será que eu enlouqueci? Será que era um sonho? Mas não, não era. Eu sabia que era real. Eu podia sentir. Algo dentro de mim havia mudado para sempre. Quando voltei ao hotel, ainda com os olhos vermelhos, meus pais perguntaram o que tinha acontecido. Eu não soube o que responder. Disse apenas, eu vi alguém, e ele me chamou pelo nome. Meu pai franziu o senho e mudou de assunto. Minha mãe me olhou com uma mistura de confusão e medo. E foi ali que eu percebi. O que eu tinha vivido não era algo que eles conseguiriam entender. Naquela noite, sozinha no quarto, eu fechei os olhos e pedi uma confirmação. Eu não sabia orar como os cristãos oram, mas eu falei com o coração. Se foi real, se foi o Senhor, fala comigo de novo. O silêncio foi longo. Eu quase adormeci. Mas então, de repente, uma paz tomou conta do quarto. Não era um som audível, mas uma presença. Eu ouvi dentro do meu espírito a mesma voz, doce e firme. Leia sobre mim. Leia sobre o Verbo que se fez carne. Eu não sabia o que aquilo significava. Peguei o celular, abri o navegador e digitei. O Verbo que se fez carne. E a primeira coisa que apareceu foi um versículo. João 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Meu coração acelerou. Eu continuei lendo, e cada palavra parecia viva. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu comecei a chorar de novo. A voz que me chamou na praia era Ele, Jesus. Naquela madrugada,
Eu fiquei acordada até o amanhecer, lendo tudo o que encontrava sobre ele. As palavras atravessavam meu peito como flechas de luz. Era como se cada frase dissesse: eu te vejo, Amira. Eu te escolhi. E foi aí que o medo começou. Porque eu sabia que, se contasse isso aos meus pais, algo muito sério iria acontecer. Eu não dormi naquela noite. O sol começou a nascer, e com ele veio uma angústia que misturava medo e esperança. Eu me sentia viva pela primeira vez, mas ao mesmo tempo sabia que algo dentro da minha família iria ruir. Meu pai era um homem bom, mas rígido. Ele sempre dizia que nossa fé era o que nos mantinha honrados diante de Deus. Minha mãe era mais silenciosa, mas eu podia ver nos olhos dela o terror de qualquer coisa que soasse como desonra. Na manhã seguinte, durante o café no hotel, tentei agir normalmente, mas minhas mãos tremiam. Eu ainda ouvia aquelas palavras ecoando dentro de mim. Eu te conheço, Amira. Eu vim te libertar. Era impossível apagar. Meu pai percebeu meu silêncio. Você parece diferente, disse ele, tomando um gole de café. O que aconteceu ontem na praia? Eu hesitei. Pensei em mentir, mas algo dentro de mim me impediu. Então respondi, olhando direto nos olhos dele. Eu encontrei alguém. Ele arqueou as sobrancelhas. Um homem? Eu respirei fundo. Sim, um homem, mas não como o senhor está pensando. Ele se inclinou para a frente, já irritado. Explique-se. E eu contei. Contei sobre o homem de branco, sobre o nome, sobre a paz que senti, sobre a voz que ainda ecoava no meu coração. Meus pais ficaram em silêncio por um momento, e então meu pai soltou uma risada seca, sem humor. Você está brincando comigo, Amira? Não, pai. Eu sei o que vi. Você está confusa! Ele gritou, batendo a mão na mesa. Isso é blasfêmia! As pessoas nas mesas ao redor olharam. Minha mãe baixou a cabeça, as mãos trêmulas. Eu tentei continuar falando, mas ele se levantou e me interrompeu. Nós voltaremos para o Egito ainda esta semana. Acabou a conversa. Eu quis gritar. Quis dizer que não podia mais fingir, que algo tinha acontecido dentro de mim, mas a voz falhou. Quando ele saiu da mesa, minha mãe ficou me olhando. Por um instante, seus olhos se encheram de lágrimas. O que você viu, Amira? Ela sussurrou. Eu vi amor, mãe. Um amor que nunca senti antes. Ela ficou quieta. Fechou os olhos e disse apenas: cuidado com o que faz. Nosso mundo não perdoa quem muda. Essas palavras me assombraram por dias. Naquela noite, depois que meus pais dormiram, eu fui até a praia de novo. Sentei no mesmo lugar e olhei para o mar. Eu chorava sem som, perguntando a Deus o que fazer. Eu o encontrei, mas agora posso perder tudo, pensei. Então o vento soprou, forte. As palmeiras se curvaram e por um segundo, o ar pareceu vibrar. E ali, no meio daquele silêncio que veio depois, eu senti, não vi, mas senti, a mesma presença. Confie em mim, disse a voz dentro do meu coração. Eu cuidarei de você. Eu fechei os olhos e respondi baixinho. Mas o que vai ser de mim agora? E a resposta veio como um sussurro suave. Você me verá de novo, em cada passo que der. Nos dias seguintes, meus pais tentaram me convencer de que eu estava doente. Levaram-me a um médico, me deram remédios para ansiedade. Eu tomava, mas o efeito era inútil. A cada dia, eu sentia mais claramente que o mesmo Jesus que me encontrou na praia estava comigo. Era como se a vida tivesse ganhado cor. As músicas, as pessoas, o céu, tudo parecia novo. No último dia antes da nossa partida, algo aconteceu. Estávamos arrumando as malas quando bateram à porta do hotel. Um funcionário entrou com um envelope nas mãos. É para a senhorita Amira Latif, disse ele. Meu pai pegou antes de mim. Abriu o envelope e franziu o senho. Lá dentro havia uma bíblia pequena, branca, e um bilhete escrito em português. Você é amada. Nunca mais volte para a prisão da qual foi liberta. Meu coração disparou. Eu peguei a bíblia das mãos dele. Pai, eu não sei quem mandou, mas ele não me deixou terminar. Rasgou o bilhete. Atirou a bíblia na cama e gritou. Você nos desonrou. Minha mãe começou a chorar. Ele se virou para mim, o rosto vermelho, e disse algo que me cortou por dentro.
Se cruzar aquele portão comigo, esqueça o que viu. Se não puder esquecer, esqueça que tem um pai. O silêncio depois disso foi terrível. Eu olhei para a Bíblia na cama e depois para a porta. Eu sabia o que precisava fazer, mas minhas pernas tremiam. Ele me olhava esperando que eu obedecesse. E então, pela primeira vez na vida, eu disse não. Eu não posso voltar. Ele não respondeu. Só virou o rosto, pegou as malas e saiu. Minha mãe ficou parada por alguns segundos, o rosto em lágrimas. Ela se aproximou, tocou meu rosto e sussurrou: "Que Deus te proteja, minha filha." E saiu também. Quando a porta se fechou, o silêncio me envolveu. Eu caí de joelhos, abracei aquela pequena Bíblia e chorei até não conseguir respirar. Eu tinha perdido tudo o que conhecia, mas de alguma forma senti que finalmente era livre. Naquela noite, sozinha num país estranho, com apenas uma mala e uma Bíblia em mãos, eu olhei para o céu e disse: "Jesus, se o Senhor realmente é quem diz ser, me mostra o caminho agora." E foi exatamente nesse momento que ele respondeu. Não com uma voz audível, mas com uma certeza no coração: "Eu sou o caminho." Na manhã seguinte, acordei com o rosto inchado de tanto chorar. A luz entrava pelas frestas da cortina, e por um momento eu não sabia onde estava. O quarto estava silencioso demais, a mala aberta no chão, a Bíblia sobre o travesseiro, e o vazio no meu peito. Eu me levantei devagar e fui até a varanda. Lá embaixo, o mar ainda estava lá, o mesmo que tinha testemunhado meu encontro com ele. Mas eu já não era a mesma. Liguei o celular e vi várias chamadas perdidas do meu pai. Nenhuma mensagem, nenhuma palavra de carinho, apenas silêncio. Ele realmente havia ido embora. Meus pais voltaram para o Egito naquela madrugada, deixando-me sozinha no Brasil. Por um instante, senti o pânico me invadir. O que eu vou fazer agora? Eu nem falo bem português. Não tenho ninguém aqui. Mas antes que o desespero me engolisse, meus olhos caíram sobre a Bíblia branca. Ela estava aberta no Evangelho de Mateus. Eu não lembrava de tê-la deixado assim. E a primeira frase que vi foi: "Não temas, porque eu estou contigo." Aquelas palavras eram como um sopro de vida. Eu as li em voz alta, e o som da minha própria voz me deu força. Peguei a Bíblia, a abracei e disse: "Tudo bem, Jesus. Eu não entendo o que está acontecendo, mas eu confio em ti." Desci para o café da manhã e me sentei sozinha, olhando o mar. Uma senhora brasileira, de cabelos grisalhos e olhar bondoso, percebeu meu choro contido e se aproximou. "Você está bem, querida?" perguntou ela, com um sotaque carioca suave. Eu hesitei, mas algo me impulsionou a responder com sinceridade: "Não, mas estou tentando ficar." Ela se sentou ao meu lado sem pedir permissão, e com um sorriso gentil disse: "Eu também já tentei ficar bem sozinha, mas descobri que só Jesus consegue fazer isso por nós." Meu coração parou. Eu a encarei, surpresa. Como ela sabia? Ela continuou: "Sabe, hoje cedo eu estava orando e senti que devia vir aqui tomar café neste hotel. E agora entendo o porquê." As lágrimas vieram outra vez. Eu contei minha história, ou pelo menos uma parte dela, e ela apenas ouvia, sem me interromper. Quando terminei, ela segurou minhas mãos e disse: "Amira, você não está sozinha. O mesmo Jesus que te encontrou na praia vai continuar te guiando." O nome dela era Helena, e a partir daquele dia ela se tornou como uma mãe para mim. Me apresentou à sua igreja, um grupo pequeno de pessoas que se reuniam em uma casa simples perto do mar. Quando entrei lá pela primeira vez, todos estavam cantando, e o som das vozes parecia tocar algo profundo dentro de mim. Não havia rituais, não havia regras, havia amor. Eu me sentei no canto, tentando entender tudo, e senti novamente a presença dele. Durante a oração, uma mulher se aproximou e colocou a mão sobre meu ombro. Ela começou a orar em voz baixa e de repente disse: "O Senhor te diz, você perdeu o lar terreno." A voz que me chamou pelo nome. E a certeza de que o homem de branco era, e sempre será, Jesus. A partir daquela última noite na praia, tudo mudou de forma definitiva. Não apenas a minha vida, mas a minha missão. Eu comecei a viajar por cidades do Brasil, compartilhando meu testemunho em igrejas, praças
e até mesmo em pequenas comunidades de imigrantes. Cada vez que eu falava, revivia a cena. O olhar dele, o amor dele, o chamado dele. Alguns choravam, outros duvidavam. Mas havia sempre alguém que ouvia e dizia: eu também senti algo assim. E era por essas pessoas que eu sabia que precisava continuar. Lembro-me de uma vez em que fui convidada a falar em uma conferência cristã em São Paulo. Era um auditório grande, e eu estava nervosa. Quando subi ao palco e vi tantas pessoas me olhando, por um segundo o medo voltou. Aquele medo antigo de ser julgada, de ser rejeitada. Mas então ouvi, dentro de mim, a mesma voz suave. Você não fala sozinha, Amira. Eu falo através de você. Naquele instante, o medo se desfez como névoa. Eu fechei os olhos, respirei fundo e contei. Contei tudo. A dor, a perda, o choque, a voz, a presença, o amor. E quando terminei, o silêncio que tomou aquele lugar não era vazio, era santo. Eu abri os olhos e vi pessoas ajoelhadas, chorando, algumas orando em voz alta. Uma mulher no meio da multidão levantou a mão e gritou: eu quero esse Jesus! E aquilo que começou em mim na praia de Copacabana se espalhou como fogo. Nos meses seguintes, testemunhos começaram a chegar de todos os lados. Pessoas dizendo que sonharam com o mesmo homem de branco. Homens e mulheres de culturas diferentes, de religiões diferentes, dizendo que ouviram seus nomes sendo chamados com ternura, da mesma forma que ele fez comigo. E eu percebi, o que aconteceu comigo não era um acaso. Era parte de um mover divino, silencioso, que estava alcançando corações em todo o mundo. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Certa tarde, enquanto eu preparava uma mensagem para uma pequena comunidade de imigrantes em São Paulo, recebi uma ligação inesperada. O número era internacional. Atendi com o coração acelerado. Amira! A voz do outro lado era suave, trêmula. Eu congelei. Mãe? Ela chorava. Eu também. Foram minutos de silêncio e soluços. Então, entre pausas, ela disse: o homem de branco. Ele veio de novo. Ele me disse que o mesmo amor que te alcançou, me alcançou também. Eu não conseguia falar. Apenas caí de joelhos com o telefone ainda na orelha e chorei com força. Ela continuou: eu não entendo tudo, minha filha, mas eu quero conhecer esse Jesus. Naquele instante, entendi que Deus havia completado um círculo que nenhum esforço humano conseguiria fechar. O mesmo Jesus que me libertou, atravessou mares e desertos para alcançar o coração da minha mãe no Egito. Depois daquela ligação, passamos a conversar com frequência. Eu lhe enviava trechos do Evangelho e ela me dizia como a paz tomava conta da casa, mesmo em meio ao silêncio do meu pai. Até que um dia, ela me escreveu: seu pai ouviu uma de suas pregações em árabe, escondido. Ele não disse nada, mas eu ouvi chorar. E foi aí que percebi. O amor de Jesus não precisa de permissão para entrar. Ele invade onde há dor, onde há orgulho, onde há resistência. Ele entra mesmo nas casas que dizem que ele é proibido. Hoje, vivo no Brasil como missionária entre estrangeiros. Ensino português para mulheres árabes que chegaram aqui fugindo de guerras e, entre uma palavra e outra, falo de Jesus. Falo do homem de branco que me chamou pelo nome. Algumas delas choram, outras se calam, mas todas sentem, porque quando o Espírito fala, não há fronteiras, não há idioma, não há muros. Às vezes volto a Copacabana, sento no mesmo lugar, olho para o mar e fico em silêncio. O vento bate no meu rosto e eu fecho os olhos, lembrando do dia em que tudo começou. Às vezes sinto o mesmo perfume leve no ar, aquela mistura de brisa e jasmim, e sei que ele está perto. Eu não sou mais a mulher que buscava sentido. Eu encontrei o sentido. Eu não sou mais a menina que pedia libertação. Eu fui liberta. E se há algo que aprendi com toda essa jornada, é que Jesus não é apenas um nome ou uma crença. Ele é a própria vida, chamando cada um de nós pelo nome. E talvez, se você está ouvindo minha história agora, seja porque ele está te chamando também. Talvez a voz que me encontrou naquela praia esteja sussurrando o seu nome neste exato momento. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Ouça. Se você sente algo queimando aí dentro,
algo que você não consegue explicar, não ignore. É ele, o mesmo homem de branco, o mesmo Jesus que me encontrou quando eu estava perdida. E eu te digo com todo o meu coração, ele também conhece o seu nome. Se você crê, escreva nos comentários: Jesus me conhece. Repita comigo, se puder: Senhor Jesus, eu abro meu coração. Fala comigo, como falaste com Amira. Chama o meu nome. Eu quero te conhecer. E se essa história tocou você, não pare aqui. Ouça o próximo testemunho, porque Jesus ainda está chamando. Um a um, nome por nome, coração por coração. Eu sou Amira Latif, e o dia em que um homem de branco me chamou pelo nome foi o dia em que minha vida recomeçou. Fim. Mas eu te dei um lar eterno. Eu comecei a chorar alto, sem vergonha, sem medo. As pessoas se aproximaram, me abraçaram, oraram comigo, e ali, no meio de estranhos, eu senti como se tivesse encontrado minha família. Nos meses seguintes, comecei a morar com Helena. Ela me ajudou a aprender português, a procurar trabalho, a recomeçar do zero, e cada dia parecia um novo milagre. Havia momentos de dor, claro. Às vezes, eu sonhava com meus pais. Sonhava com o Egito, com as ruas empoeiradas de Cairo, com o cheiro de café e jasmim. Mas quando acordava, Jesus me lembrava: eu te tirei de lá para que você conhecesse a liberdade. Um dia, enquanto voltava do trabalho, passei por uma livraria cristã e algo me chamou a atenção. Na vitrine havia um cartaz com a frase: quem perde tudo por amor a Cristo, encontra a verdadeira vida. Parei diante do vidro e chorei ali mesmo, no meio da rua, porque era exatamente isso que tinha acontecido comigo. Comecei a compartilhar minha história. Primeiro com pequenas conversas, depois em grupos de oração. No início, minha voz tremia. Eu ainda carregava medo. Medo de ser julgada, medo de ser rejeitada outra vez. Mas cada vez que eu falava, sentia o Espírito de Deus me fortalecendo. Certa noite, depois de dar meu primeiro testemunho completo em uma pequena igreja, uma jovem se aproximou de mim, os olhos cheios de lágrimas. Ela era brasileira, mas tinha se envolvido com um homem muçulmano e estava sendo pressionada a abandonar sua fé. Quando você contou sobre o homem de branco, eu senti que ele também estava me chamando. Ela disse. Eu a abracei forte. Naquele momento, percebi que o que aconteceu comigo não era só para mim. Jesus tinha me escolhido para alcançar outros que, assim como eu, estavam presos entre medo e fé, entre tradição e verdade. Mas nem tudo foi fácil. Poucos meses depois, recebi uma mensagem inesperada. Era do meu irmão mais novo, do Egito. Ele me escreveu escondido. Pai diz que você está morta para nós. Mãe chora toda noite. O que aconteceu com você? Fiquei horas olhando para aquela mensagem. Parte de mim queria apagar tudo e fingir que nada aconteceu. Mas outra parte, a que conheceu Jesus, sabia o que precisava fazer. Respondi. Diz a ela que eu estou viva, mais viva do que nunca, e que o homem de branco que me chamou é o próprio Deus. Mandei a mensagem tremendo. Ele demorou dias para responder. Quando finalmente veio, dizia apenas: ela leu e sorriu. Naquele momento, caí de joelhos e chorei outra vez. Não sei o que Deus fez no coração da minha mãe, mas eu sabia que uma semente havia sido plantada. O Egito parecia tão distante, mas a presença dele era constante. Às vezes, eu sentia que Jesus ainda estava ali comigo fisicamente, como naquela praia. Às vezes, até sentia o perfume suave de jasmim e brisa salgada. O mesmo cheiro que senti quando ele me chamou. E eu sabia, ele estava me lembrando que o chamado nunca terminou. Com o passar dos meses, algo começou a crescer dentro de mim. Um desejo ardente de voltar àquelas mesmas praias onde tudo começou. Não para reviver o passado, mas para testemunhar o milagre que Deus havia feito. Eu sentia que Jesus me chamava novamente, não mais para me libertar, mas para me enviar. Certo dia, durante uma madrugada silenciosa, acordei com uma sensação forte de presença. O quarto estava escuro, mas havia uma luz suave entrando pela janela. E no meio daquele silêncio, ouvi a mesma voz que me chamou meses antes. Amira, há muitas como você. Meu corpo inteiro estremeceu.
Eu sentei na cama e comecei a chorar, não de medo, mas de reverência. Eu sabia o que ele queria dizer. Havia muitas mulheres, presas em tradições, em medo, em vergonha, achando que Deus não as via. Na manhã seguinte, contei a Helena. Ela segurou minhas mãos e disse: "Então é hora de você começar a contar a sua história em todos os lugares onde Deus te mandar." Foi assim que nasceu o primeiro encontro. Num sábado à tarde, nos fundos da casa de Helena, juntamos um grupo pequeno, algumas mulheres brasileiras e outras estrangeiras. Eu contei meu testemunho do início ao fim. Contei sobre o Egito, sobre a dor, sobre o homem de branco. Contei sem medo, mesmo quando a voz embargava. E à medida que eu falava, via lágrimas escorrendo, via corações se abrindo. Depois da reunião, uma moça síria se aproximou de mim. Ela morava no Brasil há pouco tempo e falava pouco português, mas entre gestos e lágrimas, conseguia entender o que ela dizia. Eu também vi ele, num sonho. Ele me chamou pelo nome. Naquele momento, percebi que não era a única. O que havia acontecido comigo estava acontecendo com outras pessoas, em lugares e culturas diferentes, e que o mesmo Jesus que me libertou estava alcançando o mundo inteiro, silenciosamente, de formas que ninguém podia impedir. Mas o chamado sempre vem com um preço. Certa tarde, enquanto voltava da igreja, recebi uma ligação desconhecida. Quando atendi, ouvi uma voz masculina, fria e raivosa. "Você desonrou nossa família, Amira. Você sabe quem fala. Se algum dia voltar ao Egito, não espere ser recebida." Era meu tio, o irmão do meu pai. Minha mão gelou. O coração disparou. Ele continuou falando, chamando-me de traidora, dizendo que minha conversão envergonhava o sangue da família Latif. Eu tremia, mas quando finalmente consegui falar, as palavras saíram calmas, quase suaves. Eu não desonrei ninguém. Eu apenas encontrei a verdade. Ele desligou sem responder. Fechei os olhos e respirei fundo. A velha Amira teria desmoronado, mas aquela nova mulher, nascida na praia sob a voz do Salvador, permaneceu de pé. Peguei minha Bíblia e li o versículo que se tornou meu abrigo. "Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim." As lágrimas vieram, mas desta vez eram lágrimas de coragem. Nos dias seguintes, comecei a receber mensagens de pessoas de várias partes, algumas do Egito, outras de países árabes, até de mulheres brasileiras que estavam descobrindo Jesus pela primeira vez. Alguém havia gravado um dos meus testemunhos e publicado online. Em poucos dias, o vídeo se espalhou. Eu me assustei no início, mas quando comecei a ler os comentários, meu coração se encheu de gratidão. Gente dizendo: "Eu também senti o toque dele. Eu sonhei com um homem de branco. Eu quero conhecer esse Jesus." Helena ria e dizia: "Você virou missionária da internet, menina." Mas eu sabia que era mais do que isso. Era Deus transformando minha dor em missão. Um dia, depois de uma das reuniões, uma mulher bem vestida, de uns 40 e poucos anos, se aproximou. Ela me olhou fixamente e disse: "Eu fui muçulmana também. Morei em Dubai por 10 anos. Quando ouvi sua história, senti algo queimando dentro de mim. Acho que quero esse Jesus também." Eu segurei as mãos dela e disse: "Você não precisa entender tudo agora. Só diga o nome dele." Ela começou a chorar, e ali mesmo, no meio daquela pequena sala, ela entregou sua vida a Cristo. Foi o momento mais lindo da minha vida. Eu vi nos olhos dela o mesmo brilho que Jesus colocou nos meus naquele dia na praia. Mas enquanto mais pessoas eram alcançadas, o conflito dentro de mim aumentava. Eu pensava em minha mãe todos os dias. Será que ela me odeia? Será que ela ainda chora por mim? Até que, numa tarde de chuva, recebi um e-mail com o remetente em árabe. Meu coração disparou. "Minha filha, as notícias sobre você chegaram até nós. Seu pai não fala mais seu nome, mas eu não consigo esquecê-la. Tenho sonhado repetidas vezes com um homem de branco. Ele me mostra você e diz: ela está comigo. Eu não entendo, mas sinto paz. Com amor, mamãe." Eu desabei. Caí de joelhos no chão e chorei. Era impossível conter as lágrimas. Jesus não estava apenas me usando para alcançar estranhos. Ele estava alcançando minha própria casa. Naquela noite, voltei à praia onde tudo começou. As ondas batiam suaves e o céu estava limpo. Eu me sentei na areia molhada. Fechei os olhos e disse: "Senhor,
Eu te obedeci. Mas e agora? O que vem depois? O vento soprou forte. E pela terceira vez, ouvi a voz que mudou minha vida. Agora você leva a minha voz a outros desertos. Abri os olhos e vi, à distância, uma silhueta branca caminhando sobre a espuma das ondas. Meu coração se aqueceu. Eu sabia quem era. Não precisei de mais nada. Eu estava pronta. O tempo passou, e hoje, ao olhar para trás, tudo parece um sonho distante. Um daqueles que a gente acorda e demora a entender se foi real. Mas cada detalhe da minha história ainda pulsa dentro de mim como se tivesse acontecido ontem. O calor da areia sob meus pés, o som das ondas,